Galera do canal, boa tarde, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal PH do Mengão, aí no YouTube, no Instagram, no Twitter. Hoje fazendo um pós-jogo aí da partida do Flamengo ontem, né? Domingo, lá no Mineirão, o Flamengo foi derrotado por 2-0. Né? Ontem eu não consegui fazer o pós-jogo, né? Eu fui, como eu falei lá no vídeo anterior, fui ver o jogo na casa lá do meu velho lá, do meu pai. Mas infelizmente o Flamengo também não ajuda a gente a ficar feliz, né? Nesse domingo. Aí aproveitei para fazer hoje com mais calma, fazer umas análises, ver os vídeos novamente, dos lances do jogo, estatística. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo, né? Análise tática, estatística e opinião sobre nota dos jogadores aí. E até, né, já falando um pouco do jogo de quarta-feira, tá? Então, pessoal, lembrando, se inscreve aí no canal, tá? Dê um like, ativa o sininho para aparecer novos vídeos aí para vocês, tá? Comente, compartilha para ajudar o canal a continuar crescendo aí, tá? A gente alcançar os objetivos e cada vez mais fazendo conteúdo. Lembrando que a gente também já está no Instagram e lá no Twitter. Se inscreve lá também, segue lá o canal do Mengão, que tem notícias, coisas também falando de forma, né, aleatória aí, conforme for surgindo aí sobre o Flamengo, beleza? Inclusive, pessoal, hoje lá no Instagram já tem a notícia falando, infelizmente, aí sobre o resultado do exame do Bruno Henrique, né, que realmente ele vai ter que fazer uma cirurgia, né? Então a previsão é de 8 a 10 meses, infelizmente. Inclusive ontem o Flamengo lá colocou a camisa, né, foi utilizada no jogo aqui no meio, hashtag Força BH27, né? Botaram uma faixa também lá na entrada do jogo, né? Para ajudar aí, tentar dar um pouco, né, de alento aí nesse momento difícil para ele, por mais que seja um atleta que ganhe bem. O pessoal, a gente sabe que eles gostam de jogar, gostam de estar em campo, né? E infelizmente teve essa lesão aí. É do futebol, né? É um esporte de contato, mas a gente não quer que aconteça isso com ninguém, ainda mais um jogador tão importante pra gente aí no time. Então, força BH27, vai dar tudo certo, que você se recupere até mais rápido do que possa, né, para que esteja aí voltando para dar alegrias aí pra gente, inclusive que você já é um ídolo do Flamengo, beleza? Então essa é a notícia. Outra notícia falando sobre o Cebolinha, né, ainda não foi oficialmente anunciado, mas parece que já em mídias sociais e algum outro veículo de imprensa já mostra que ele já está com a camisa do Flamengo, ainda de férias, porque ele está realmente de férias aí, porque a temporada lá na Europa acabou agora, então ele está curtindo as férias e ele também só vai poder jogar com a gente a partir do dia 18 de julho, como já tinha falado no outro vídeo. Parece que já até escolheu a camisa, seria a camisa 19, né? Inclusive a camisa que ele usou na seleção brasileira. Então agora mais que nunca o Cebolinha vai ser muito importante para a gente aí nesse processo. Já que no começo do ano o planejamento da diretoria foi ruim, quando a gente perdeu o Michael, né? Mas a gente vai ter aí um pequeno espaço até ele começar. E a gente tem duas competições muito importantes. Copa do Brasil, que começa agora quarta-feira, já contra o Atlético Mineiro, e depois a Libertadores, né? Até ele poder estrear em alguns jogos do Brasileiro. Então a gente vai sentir essa falta dele, até porque o Dorival vai tentar aí cobrir ele de alguma forma, até porque, por exemplo, o Vitinho no último jogo não foi bem. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí durante as análises táticas aí, sobre como foi esse jogo, né, Atlético Mineiro e Flamengo lá no Mineirão, 2-0 para o Atlético. Então, vou usar aqui, como eu tenho usado sempre, o SofaScore, o aplicativo, né, de estatística, informações de partida e tal. Então, pelo SofaScore, né, o Flamengo teve, como eu já falei, foi 2-0 Atlético Mineiro, né, gols de Ademir e Nath Fernandes, né? O Flamengo teve 52% de posse de bola total, tá? Teve 10 finalizações contra 16 do Atlético Mineiro. Finalizações a gol mesmo, foi 3 para cada um, tá? Em relação aos escanteios, o Atlético foi um pouco melhor, 9-8, tá? Em relação ao impedimento, as duas defesas trabalharam um pouco a linha de impedimento, teve um impedimento para cada um. Faltas, o Atlético Mineiro fez mais faltas, inclusive eu acho que o Atlético Mineiro soube usar um pouco melhor o jogo, porque ele já começou ganhando,
e picou várias vezes o jogo, né? Quando o Flamengo tentava dar prosseguimento, eles paravam o Arrascaeta, paravam o Everton Ribeiro. Então eles picaram muito o jogo para desconcentrar mais o Flamengo, né? Também alguns jogadores, teve muita substituição, o técnico deles soube usar bastante isso, para quando o Flamengo estava começando a querer engrenar no jogo, eles paravam, davam uma paradinha lá. Então foi isso que eu falei no vídeo anterior, que a gente sabia que o Atlético Mineiro ia fazer isso, né? E acabaram fazendo bem lá, e o Flamengo, além disso, também já não bem mentalmente, mais uma vez demonstrou isso nesse jogo, acabou caindo na pilha e aconteceu o que aconteceu lá, né? E em relação a passes trocados, o Flamengo teve 406, o Atlético 373, até porque o Flamengo teve um pouquinho mais de passe de bola, mas porque o Atlético Mineiro também deixou o Flamengo ficar um pouco mais, para depois já estar vencendo, tentar ir no contra-ataque, né? Principalmente no final do jogo, que ele botou dois jogadores com mais velocidade, né? Que foi o Rubens e o Ademir, né? E aí o Flamengo ficou mais com a bola, mas sem efetividade, né? Então, esses foram algumas análises, né? Em relação às notas, parece que o goleiro deles recebeu a maior nota, 7,8, e o do Flamengo, o 7,1, o Ayrton Lucas. Inclusive, para tu ver, ele foi o melhor e mesmo assim não fez um bom jogo. Até porque para ele também falhou no primeiro gol do Nath Fernandes. Não foi só ele, mas ele deveria estar na cobertura lá, porque o Nath Fernandes ficou sozinho. Então isso aí são alguns números, tá, do SofaScore, aplicativo aí de informações da partida. E eu vou falar um pouco sobre a análise tática, né, do Flamengo, Atlético Mineiro e minhas impressões da partida. Então, primeiro, o Flamengo começou, a meu ver, no 4-3-3, tá? A linha de zaga a gente já tinha falado, né, que o Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas, Andrés e João Gomes, na frente Vitinho, Gabigol e Everton Ribeiro. Eu imaginei que eu não tinha ainda a escalação oficial quando eu fiz o vídeo do pré-jogo ontem, mas eu imaginei que ele fosse utilizar o Vitinho pelas características, né, que se pega um pouco mais com o Bruno Henrique, mas a gente vê que o Vitinho, eu acho até que o Vitinho melhorou em relação ao outro jogo que ele entrou. Eu acho que ele tentou ainda ficar melhor taticamente, mas é um cara que oscila muito, eu não sei o que acontece com ele, ele se desliga durante a partida, visivelmente fora de forma, ele não conseguia dar velocidade nos contra-ataques que a gente tinha. Então, cara, se o Dorival quiser ficar com ele, usar ele lá até o Everton Cebolinha chegar, vai ter trabalho, porque ali não é só um aspecto físico, né, mental, né, e aí isso acaba influenciando no técnico e no tático, com o Vitinho. Mas vamos ver, porque também ficar trocando toda hora, bota o Lázaro. Como eu falei, eu não sei se o Lázaro seria muito diferente não, porque aquele o melhor sempre é aquele que não está jogando. É igual o nosso lateral direito, já criticaram muito o Mateuzinho, mas é o Rodinei. O Rodinei vai entrar, também vai ser ruim, né? Então são jogadores que sim, que eu acho que já não deveriam mais estar lá, mas já que estão e a gente não tem como mudar agora, a gente vai ter que tentar trabalhar para que eles melhorem. E como eu falei, eu não sei se o Lázaro seria muito diferente. O Dorival tentou fazer várias coisas, pegou depois no segundo tempo, tentou botar o Marinho, né? Entrou no segundo tempo o Marinho e se eu não me engano o Ilharão. Né? O Marinho ficou pela direita, ele tentou jogar o Everton Ribeiro para a esquerda e jogou o Arrascaeta mais para a esquerda lá, trocando. Eles trocavam a posição de meia esquerda e ponta esquerda. Só que como eu tinha falado no vídeo anterior, cara, toda vez que o Arrascaeta vai para ponta esquerda, não dá certo. Primeiro que ele não tem velocidade e fisicamente o Flamengo também não está bem para ainda fazer isso com ele. Então a gente acaba perdendo um armador. E aí deixou na mão dos dois volantes, João Gomes e o Arão, fazerem essa transição. Só que, cara, o João Gomes já estava desgastado, porque foi o único que realmente marcou naquele time ali. Para mim, melhor nota teria que ser para ele, para o João Gomes. Foi o cara que se dedicou, tirava a bola, vibrava. Então tu vê que ele pelo menos está numa rotação que deveria estar todo mundo do Flamengo, ele está. Então, é uma coisa que a gente fala, se ele tem a capacidade de estar daquele jeito, os outros jogadores também têm. Pelo menos mentalmente. A gente vê que também tem uma parcela grande de culpa também dos jogadores. Tudo bem que o Paulo Souza, o planejamento que eu falei, botei até lá no Instagram, foi pífio desde o começo do ano, acreditando numa preparação física, num esquema técnico e tático, e ninguém avaliou se aquilo realmente estava bom.
para que realmente, será que a preparação física estava fazendo um trabalho bom? Porque a gente sabe que tem um trabalho coletivo para todo mundo, mas a gente sabe que cada área do campo ali tem jogadores com características diferentes. Tem um cara que precisa de velocidade, tem um cara que precisa de força, tem um cara que precisa de mobilidade e agilidade. Alguns jogadores precisam de melhor velocidade de reação, melhor salto. Será que isso tudo estava sendo trabalhado? A gente não sabe, não tem como a gente avaliar isso. E outra situação é saber também se caso os jogadores estavam lá fazendo, se realmente estavam se comprometendo. Né? A gente também não sabe. Será que os jogadores também podem ter achado que por ter um timão conseguiriam ganhar e não precisariam se esforçar? E eu ouvi aí algumas notícias aí vinculadas a algumas coisas aí, falando que teve até empresário ligando para o Marcos Braz para falar que estava com uma sobrecarga de treinamento. Será que realmente teve jogador reclamando? Mas a gente também não sabe se também aquela preparação estava correta. Porque a gente teve também alguns jogadores que se lesionaram. Será que também foram estourados por causa da preparação equivocada? E aí se estouraram e quando recuperaram não foi bem? Então assim, é uma coisa muito, muito ruim. A gente saber que o departamento lá pessoal do Flamengo não estava legal. E a gente sabe que não estava, porque a gente está vendo hoje praticamente o Flamengo um time em construção fisicamente, tecnicamente, taticamente e mentalmente, e os outros times preparados, ou seja, todo mundo está no meio de temporada e o Flamengo parece que ainda está no começo de temporada ou fim de temporada. O Flamengo está anos-luz dos outros times. O Atlético Mineiro ontem, vamos falar a verdade, fez muita força para ganhar do Flamengo. Eles estavam também em baixa, eles estavam também querendo se recuperar e não fizeram muita força para ganhar no Flamengo não. O Flamengo foi meio que um time tranquilo para eles jogarem. Deixaram, como o Dorival falou, foi muito confortável para o Flamengo. O Flamengo não teve intensidade para marcação, aí eu já não sei se a culpa é de uma questão física ou mental dos jogadores. Porque como eu falei, se o teu físico não está bem, isso vai influenciar na questão técnica, na questão tática, porque se você tecnicamente não está bem, você acaba, por mais que o técnico faça uma tática boa, isso vai influenciar na tática, porque você não vai conseguir executar de forma correta dentro de jogo, e aí acaba influenciando o mental, porque você perde a confiança, porque você começa a se equivocar. Então, para você ver como é importante um planejamento e um departamento pessoal lá de preparação, fisiologia, nutrição, a parte até de um coach motivacional. Tá todo mundo trabalhando em conjunto, claro, com os jogadores, se concentrando e focando no trabalho que tem que ser feito, para que isso otimize. Hoje a gente está no meio da temporada, a gente está tentando fazer essas modificações com o barco andando. Infelizmente, essa situação não era o que a gente queria que acontecesse, mas o Flamengo está abaixo dos outros. Por isso que isso assusta um pouco, porque a gente está no meio da temporada, a gente está lá na 14ª posição, a 1 ponto da zona de rebaixamento, a 10 pontos do líder Palmeiras, que pode abrir 13 pontos. Então, cara, isso não é normal. É pra gente ver como é que o planejamento foi ruim. Ah, mas os jogadores, PH, já também não estão bem. Ok, eu concordo. Teria que ter sido feita uma reformulação também. Mas esses jogadores, pessoal, estavam lá também ano passado. Estavam ano retrasado. E tem qualidade para estar, não vou dizer que teria lá disputando com o Palmeiras, mas pelo menos no G6. Isso não acontece, porque não é só os jogadores, é o processo todo que foi equivocado. E sim, averiguar. Se tiver jogador que está fazendo corpo mole, averiguar e poder solucionar isso. Isso faz parte também da gestão, que a gente parece que não está acontecendo um pouquinho isso. E lógico, ter certeza, poder falar até para todo mundo, ó, estamos dando um trabalho ótimo para os jogadores, e os jogadores começam a ter resultado. E aí realmente a gente vê qual jogador e qual outro jogador não está fazendo o que deveria fazer. E aí cabe a gestão, tanto do técnico quanto da diretoria, ver isso e deixar os melhores jogadores aptos para cumprir aquilo que o técnico tem para fazer, porque senão não vai adiantar nada. Pode ter a tática que for com o Dorival, mas se for lá e os jogadores não aplicarem, não adianta. Então, isso é o conjunto. Então, foi um Flamengo que jogou num 4-3-3, de vez em quando jogava num 4-2-4, né? O Flamengo jogou até os 20 minutos do primeiro tempo razoável, acho que foi um jogo mais técnico, tático. O Atlético também parece que entrou um pouco nervoso, e o Flamengo aceitou. Depois o Atlético foi ganhando confiança, foi vendo que o Flamengo não estava isso tudo,
acabou indo num lance onde o Mateuzinho não foi fazer a cobertura lá para o cruzamento do Arana. O Andrés Pereira, que por mais que o pessoal critique ele, estava se esforçando no jogo, ele tentou marcar e o cara acabou, também tem a qualidade do lateral esquerdo deles, do Arana, que cruzou, o Keno cabeceou, o Diego Alves fez uma boa defesa, o pessoal ficou falando mal dele, cara, ele espalmou ainda pro lado. Só que quem acontece? O lado esquerdo, o Ayrton Lucas não estava marcando ninguém. O Vitinho até correu meio preguiçoso, mas tentou ainda cobrir ali um atacante que estava na entrada da área. Mas o Ayrton Lucas não estava marcando ninguém. Então, tudo bem, foi um erro coletivo, mas para mim o principal erro ali foi do Ayrton Lucas, que ficou olhando para a bola e o Nath veio sozinho atrás e foi lá e botou para dentro a bola do Flamengo. A partir dali, o Flamengo, que ainda estava mais ou menos, arriou. Arriou, porque aí já vem a questão mental. Se a intensidade não está boa, mental também não, começa os erros. Pronto, o Atlético começou também fazendo mais ou menos, e nem foi isso tudo. Ficou aquele 1-0 ali, o Flamengo poderia numa bola parada aí no escanteio também arrumar. No primeiro tempo a gente só teve 2 lances, que foi inclusive com o Andrés Pereira, foi praticamente no mesmo lance que a gente chutou, escanteio, depois foi de novo, acabou, o Flamengo não fez mais nada. Depois, teve o lance, né, já lá pro final do jogo só. Então, ou seja, primeiro tempo foi mais ou menos, segundo tempo foi horroroso. Ele trocou, colocando o Marinho e o Ilharão. Cara, o Ilharão não dá. O Ilharão fica trotando. Ele falou que queria melhor marcação no meio campo, que a gente perdeu o meio campo. Cara, a gente já tinha perdido o meio campo desde o começo do jogo. O Andrés ainda estava dando um pouco mais de dinâmica, porque o Arrascaeta estava muito bem marcado. O Atlético sabe. Quem é o principal ali do time? É o Arrascaeta. A gente não tem a nossa fuga, que era o Bruno Henrique, que era pelo menos desafogo, e o Vitinho também no jogo não dava isso, ele estava meio preocupado em marcar, em fazer a parte tática e jogar. Ele não conseguiu fazer nenhum dos 3. Então isso também compromete. E aí vai e me coloca o Arão para marcar melhor, para a gente tentar ganhar o meio campo. Cara, o Arão andando em campo. No segundo gol era ele que tinha que estar marcando o Ademir, que vinha de trás, ele trotando, cara. E aí, lógico, o Ademir de frente, o Hulk, que é forte, e o lançamento foi bom para ele também, na velocidade, que o Hulk, além de forte, ele também tem velocidade. Então também não é tão fácil marcar, e até acho que a zaga do Flamengo, principalmente Pablo e Rodrigo Caio, marcaram muito bem o Hulk. O Hulk só teve essa chance, só que aquilo, jogador bom, com uma chance é suficiente. E o Flamengo não faz isso com os adversários, não provoca mais esse tipo de erro, né? É aquilo que o Jorge Jesus falava. Por que o Flamengo foi tão diferente de 2019? Porque o Flamengo, a melhor defesa do Flamengo era o ataque. O Flamengo mantinha o jogo, praticamente todo o jogo no ataque, e fazia o perde-pressiona. Então, ou seja, o Flamengo dominava o jogo e quando perdia, já recuperava. E quando ia para a transição, para a linha baixa, o Flamengo tinha um ótimo contra-ataque, ou seja, os jogadores já sabiam o que iriam fazer com a bola, né? E aparentemente também estavam com uma parte física muito melhor para que eles pudessem fazer isso também. Porque não adianta a gente falar, hoje o Flamengo tem que fazer um perde-pressiona e tem que... Cara, a gente não sabe se os jogadores têm condição de fazer isso. Porque aí vai fazer isso durante 15, 20 minutos e acabou o jogo. A não ser que faça o Dorival escolha fazer isso, 15, 20, 30 minutos, e comece a substituir para suprir aqueles que estão cansados. É um risco? É um risco. Mas tem que fazer alguma coisa. E o Dorival tá agora... Cara, apesar de ter sido o terceiro jogo dele, né? Ele tá há uma semana no comando do Flamengo. Já tem 3 jogos. E ele parece com recuperação, viagem e tal, ele só conseguiu fazer 2 treinos. Então é pouco. O Flamengo teve um planejamento errado, a gente está com o barco andando e tem que fazer um trabalho hoje que todo mundo consiga junto melhorar, para que a gente consiga pelo menos ficar aí de uma hora mediana para cima, onde a técnica dos jogadores do Flamengo comece a sobressair em relação a alguns times. Tá? Porque senão vai ser difícil. Hoje, a minha perspectiva é o Flamengo estar ali no G6, nem mais disputando o título, a não ser que a gente veja que tem uma mudança radical, onde jogadores se comprometam, diretoria acerte na preparação física, e a preparação física, como eu falei, não é só treino físico não, é alimentação, é descanso, é repouso, é o jogador se cuidar.
Não adianta também só correr lá, botar os caras para correr na preparação física, se os caras não tiverem condicionado em tudo. Até a alimentação, o que esses jogadores precisam para poder fazer aqueles treinamentos. Beleza, pessoal? Então, assim, Atlético Mineiro jogou tranquilo, né? Não teve nenhum cara de alto destaque no jogo. O Flamengo também nem precisou que fosse assim. Eles jogaram porque eles ainda têm um coletivo. Por mais que estejam em baixa, eles ainda têm um coletivo, ainda têm a parte física. O Flamengo nem isso. Então o Flamengo hoje está ressuscitando todo mundo porque o Flamengo hoje não tem minimamente as coisas para poder jogar. Ganhou do Cuiabá, porque o Cuiabá hoje realmente no cenário é um time fraco, é um time na zona de abaixamento. Mas, por exemplo, contra o Fortaleza, que está lá embaixo também, porra, não chegou nem perto. Então, galera, essa é a minha análise, tá? Do jogo. Né? Falei algumas notícias aí. Tem um jogo quarta-feira agora pela Copa do Brasil. Amanhã eu vou fazer um vídeo mais falando sobre esse jogo. E na quarta-feira tem um pré-jogo também, tá? Vamos ver se sai mais alguma notícia. Eu vou continuar vendo também alguns vídeos aí que eu vejo na Flá TV sobre treinamento. Coisas que o Dorival possa corrigir e principalmente, ó, ajudar na cabeça desses jogadores. Porque eles têm que mostrar motivados. Se o João Gomes está lá dentro, consegue fazer, os outros também conseguem. Ah, mas PH, tem muito cara velho lá. Cara, olha só, o Mateuzinho não é velho. Mateuzinho é garoto. Ayrton Lucas é garoto. Rodrigo Caio é jovem. Pablo também não é velho. João Gomes. O Arão tudo bem, já foi, mas o Andrés também não é. Arrascaeta tem 20 e poucos anos. Gabigol, 20 e poucos anos. Everton Ribeiro, sim, é mais velho. Vitinho é novo. Então não é assim, galera. Pode ter muita gente no banco. O Dorival não colocou nem o Felipe Luiz e botou o Diego Ribas no final, porque eu acho que ele quis botar o Diego Ribas, porque a gente não tinha transição, não tinha quem saísse com a bola. Porque ele tirou o Everton Ribeiro, acho que ele estava cansado, o Arão não estava conseguindo isso, ele tentou botar o Diego Ribas, ao meu ver, para tentar fazer isso no final, pelo menos ter alguém que conseguisse conduzir a bola da defesa para o ataque, porque o Atlético Mineiro fez uma linha média para cima, então não tinha quem sair. Só que logo quando ele pensou em colocar, ele tomou o segundo gol, acabou o Flamengo. Dorival também, cara, tem que começar a entender que algumas modificações não pode ser mais com o nome. Eu acho que as substituições dele no segundo tempo não foram legais. O Marinho é mais transpiração do que execução. O cara está querendo mais fazer do que realmente raciocinar. Ele tem que entender ali que é um coletivo. Tudo que falta ao Vitinho, em relação à transpiração, tem o Marinho. Mas o Marinho também não consegue fazer nada. Então o Dorival vai ter trabalho. Isso preocupa a gente. É um trabalho grande num curto tempo, né? Mas aí não tem jeito. Agora é torcer, né? Tá aqui, vir aqui falar no canal sobre algumas coisas sobre o que a gente vê, tá? Tentar compartilhar aí as nossas ideias, tá? Espero que tenham gostado aí do vídeo, tá? Se inscreva no canal, segue lá no Instagram, segue lá no Twitter, né? Falando sobre notícias, tá? Dê um like, ative o sininho pra gente continuar aí melhorando, aumentando o conteúdo aí e o canal crescer. Beleza, pessoal? Obrigado aí mais uma vez pela atenção e saudações rubro-negros. Fui!